Esse é o segundo vídeo da nossa playlist sobre Cypress e hoje nós iremos visualizar como criar um projeto completamente do zero com Cypress e escrever nossos primeiros testes. Então, eu estou aqui na página oficial do Cypress, vou vir aqui em Docs, instalando o Cypress, vou clicar aqui. Nessa página que acabou de ser aberta, tem um comando aqui que se chama npm install cypress --save -dev. Eu vou copiar esse comando, que é o comando que a gente vai utilizar para instalar o Cypress na nossa máquina. Agora eu vou abrir o VS Code, que é a minha ideia aqui. Eu tenho preferência por utilizar o VS Code. Indico que vocês utilizem também, mas caso vocês tenham uma ideia da sua preferência, fiquem à vontade para usar. Aqui no VS Code, eu gosto sempre de... Eu vou criar uma pastinha aqui, nesse caso em C2 pontos. Vou chamar essa pasta de QA Mindset. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma pastinha chamada Cypress. E essa é a pastinha que eu vou abrir aqui no VS Code. Beleza? Com a pastinha aqui aberta, eu vou abrir o terminal. E aí, para que a gente consiga instalar o Cypress e criar um projeto Cypress na nossa máquina, a gente precisa ter o Node.js instalado na máquina. No meu caso aqui, eu tenho o Node já instalado, bem como o npm. Eu estou utilizando a versão 18.16.0 do Node e a versão 9.5.1 do npm. Sugiro que vocês utilizem a mesma ou uma versão superior a essa que eu estou utilizando do Node, mas indico inclusive que vocês não utilizem uma versão inferior, porque pode haver discrepâncias e vocês podem se bater com algum erro se vocês utilizarem uma versão menor. Então, sugiro vocês indicar uma versão ou igual à minha ou superior, para evitar ter problemas. Tá, com o Node instalado, o que é que a gente vai fazer? Aqui no terminal, a gente vai digitar o comando npm init -y. Vou clicar em Enter aqui e o "-y" vai indicar para o Node que a gente quer criar um projeto com as configurações padrões. Então, vou clicar aqui em Enter. Bom, foi iniciado um projeto Node aqui na minha máquina. Vejam que foi adicionado automaticamente aqui um arquivo package.json com algumas configurações gerais ali, com o nome do projeto, Cypress. Como é a primeira versão do projeto, automaticamente fica aqui a versão 1.0.0 e as configurações ali padrão. Então, beleza. Dado que agora eu tenho um projeto Node, posso instalar agora o Cypress. Então eu vou pegar aquele comandozinho que a gente utilizou, npm install cypress --save -dev. Vou instalar aqui. A versão atual do Cypress é a versão 13.6.4. Eu não tenho essa versão ainda na minha máquina, então vai ser a primeira vez que eu vou estar executando essa versão do Cypress num projeto aqui na minha máquina. E como é a primeira instalação, pode demorar um pouco, então não estranhem se na máquina de vocês demorar um pouco essa instalação, é normal. Então esperem a instalação ser bem sucedida para vocês seguirem com o conteúdo desse vídeo. Bom, o Cypress foi instalado com sucesso aqui no nosso projeto. Para garantir que o Cypress foi instalado, nós podemos executar o comando aqui no terminal npx cypress -v. E aí o npx, com o npx a gente consegue executar comandos npm, que é o gerenciador de pacotes ali do Node, no projeto local. Então, com as dependências inclusive do projeto local. Porque às vezes você tem vários projetos Cypress, por exemplo, instalados na sua máquina e às vezes por algum motivo o Node não consegue identificar a versão ali do teu projeto local e pode utilizar a versão ou alguma dependência de outro projeto que tu tem ali por questões de cache. Então é bom sempre utilizar o npx para garantir que a versão que está instalada na Node Modules, que é a versão das suas dependências aqui nesse projeto, é a versão que vai ser utilizada.
Então eu vou rodar aqui esse comando. Ele vai trazer informações como a versão instalada do Cypress, como por exemplo, aqui nós temos nesse projeto a versão mais recente, que é a 13.6.4. Por padrão, nessa instalação também é instalado o navegador Electron, nessa versão aqui especificada, e tem algumas outras informações, mas isso é o suficiente para a gente entender que o Cypress foi instalado corretamente. Então beleza. Olhando aqui para a estrutura, a gente tem um arquivo package.json, a gente tem uma pastinha Node Modules com todas as dependências ali que o Cypress precisa para ser executado, inclusive o próprio Cypress. E aí agora a gente vai começar a configurar o projeto com o Cypress. Vocês vão ver que é muito simples e muito fácil de fazer. Para isso eu vou executar aqui o comando npx cypress open. Vou executar esse comando. E aí vocês vão ver como é simples e como é fácil configurar um projeto com Cypress na tua máquina ali. Ele já identificou que é a minha primeira vez utilizando essa versão específica ali do Cypress. As dependências foram verificadas com sucesso, até agora tudo certo. Ele vai abrir uma janelinha automática ali do Cypress. Se a janelinha não aparecer aqui para vocês, vocês podem dar uma olhada aqui na barra de tarefas. Ela vai estar aberta aqui. E aí beleza, aqui nós temos as boas-vindas. E aí ele diz, ó, tu tem a opção de configurar testes end-to-end ou teste de componente. Tu pode inclusive configurar um ou outro, ou os dois se tu quiser, dependendo aí da tua necessidade. Para esse conteúdo a gente só vai precisar configurar teste end-to-end. Então eu vou clicar aqui nessa opção. E aí ele vai dizer, ó, beleza, nós estamos fazendo a configuração do seu projeto e iremos adicionar os seguintes arquivos. cypressconfig.js, que é o arquivo padrão ali, configuração do Cypress. Nós iremos instalar um arquivo end-to-end, o e2e.js, que é para suporte ali a esse tipo de teste que vai fazer. Iremos instalar um arquivo ali de commands, que é para tu criar comandos customizados, se tu precisar, e iremos adicionar um arquivo ali de exemplo como fixture. Então beleza, vou clicar aqui em continue. As configurações foram inicializadas e aí o Cypress já automaticamente identificou os navegadores que eu tenho instalados na minha máquina. No meu caso eu tenho o Chrome na versão 121, tenho o Edge, o Electron ele instala por padrão e eu tenho também o Firefox na versão 122. Por enquanto a gente não tem nenhum teste, mas eu vou clicar aqui em Start para a gente ver algumas outras configurações. Tá. Clicando ali em Start eu venho para essa página. E aqui, como a gente não tem nenhum teste, essa página aqui está vazia. Ele pergunta se eu quero criar a minha primeira spec, que é o meu primeiro teste. Por enquanto a gente não vai criar aqui. Aqui tem algumas outras abas com relação a execuções, debug, configurações. Eu vou clicar aqui em configurações, tem as configurações dos dispositivos e as configurações de projeto. Eu vou clicar aqui para a gente dar uma analisada. Tem várias configurações aqui, como por exemplo a base URL, por enquanto está nulo, vai ser, no nosso caso aqui vai ser a URL de acesso à nossa aplicação, nesse caso é um website, mas poderia ser uma API, por exemplo. Os navegadores que nós temos disponíveis, que a gente já mostrou. Algumas configurações aqui, como por exemplo o Chrome Web Security, que está true por padrão. A gente vai ver, a gente vai precisar alterar essa configuração ali mais na frente. Variáveis de ambiente, por enquanto a gente não tem nenhuma. E várias outras configurações aqui que a gente pode alterar se a gente quiser. Inclusive os padrões aqui de teste. CI, ele reconhece o E2E. Beleza. Então, vamos voltar ali agora no VS Code para a gente visualizar o que é que foi criado ali nessa pastinha. Então agora nós temos o arquivo de configuração, foi criado ali automaticamente, foi adicionado uma pastinha Cypress e dentro dela nós temos outra pastinha chamada Fixtures com um JSON ali de exemplo, uma pastinha suporte com mais dois arquivos ali padrão. Beleza, então nesse momento a gente já tem o projeto completamente configurado e funcional. E agora a gente vai escrever nossos primeiros testes. Então eu vou criar aqui uma pastinha dentro da pastinha Cypress chamado E2E.
como a gente viu ali nas configurações, por padrão o Cypress identifica essa pasta denominada de E2E como uma pasta que irá conter os arquivos de teste. Então não precisa tu configurar mais nada aqui. Porém, se tu quiser alterar esse nome, se tu quiser chamar a tua pastinha de testes ou de features ou de qualquer outra coisa, tu também pode fazer isso. Mas aí tu vai precisar adicionar essa configuração. Tu vai ter que dizer, ó, eu não quero que a pasta de testes seja a pasta E2E, eu quero que ela se chame testes. E aí tu também tem essa liberdade. Mas para o conteúdo aqui a gente vai manter E2E. Dentro da pastinha E2E, eu vou criar um arquivo chamado login.ci.js e vejam que o CI a gente viu lá na configuração padrão e a extensão de arquivo .ci.js é automaticamente reconhecida pelo Cypress como um arquivo de teste. Então o Cypress vai automaticamente procurar os testes nesse tipo de arquivo que tem essa extensão. Isso aqui também é configurável. Se eu quiser alterar, basta que eu altere a configuração. Mas para a gente aqui, isso aqui vai funcionar. Então eu vou deixar login.ci.js. Dentro do arquivo de login agora, nós iremos fazer a escrita do nosso primeiro teste. Então eu vou digitar aqui describe e vejam que o comando describe não é reconhecido ainda pelo IntelliSense ali do VS Code. E aí é muito comum a gente ver por aí em fóruns e até em vídeos aí do YouTube o pessoal adicionar uma tag aqui em cima. Sempre que eu vou utilizar o Cypress no projeto, eu adiciono uma tag que é uma linha aqui que inclui as referências de tipo do Cypress. E aí se eu tiver, sei lá, 30 arquivos dentro do meu projeto, onde eu utilizo o Cypress, eu coloco nesses 30 arquivos o cabeçalho ali com essa linha. Mas isso não é mais necessário, porque o Cypress trouxe para a gente essa configuração padrão. Vou voltar aqui no navegador. E aí o Cypress diz o seguinte, ó, se tu quiser integrar a ferramenta ali com a tua IDE e tu estiver utilizando um projeto em JavaScript, basta que tu crie na raiz do teu projeto um arquivo chamado jsconfig.json e dentro desse arquivo tu adiciona esse conteúdo. Então eu vou copiar aqui tanto o nome do arquivo como o conteúdo. Vou voltar aqui no Cypress, vou criar esse arquivo aqui com o nome que ele indicou. Então criei o arquivo. Aqui dentro do arquivo eu vou colocar aquele JSON lá que ele indicou. Beleza, vou fechar aqui os dois arquivos. Vou reabrir aqui o arquivo de login. Vamos ver se ele conseguiu identificar agora. Show de bola, conseguiu identificar, então o describe já é reconhecido bem como os comandos nativos do Cypress. Como o Cypress usa Mocha e o describe é um comando ali nativo do Mocha, a gente também já consegue identificar esses comandos ali. Então vou digitar aqui o describe. O describe ele vai delimitar ali o contexto do nosso teste. Então nesse caso aqui a gente quer fazer um teste de login, então eu vou colocar aqui a descrição login. Vou utilizar aqui a vírgula. Aqui eu vou utilizar uma arrow function JavaScript. Abre e fecha parênteses, sinal de igual, sinal de maior, abre e fecha chaves. Beleza, delimitado ali o meu contexto de testes. E aqui dentro do meu describe eu posso escrever os testes que eu quiser. E para indicar que eu quero escrever um teste, eu vou utilizar a instrução it. Então, it, abre e fecha parênteses, vou colocar aqui então a descrição do meu primeiro caso de teste. Meu primeiro caso de teste eu vou chamar de realizar login com sucesso. De novo, abre e fecha parênteses, vou utilizar aqui um arrow function, abre e fecha chaves, e aqui eu posso escrever meu primeiro teste. Eu vou salvar aqui. Vou voltar agora lá na janela do Cypress e a gente vai ver se se essa spec já foi reconhecida. Então, tá aqui a spec. Eu vou clicar aqui para a gente ver o que acontece. Por enquanto não tem nenhuma instrução ali para interagir com a nossa aplicação. A gente nem definiu qual é a aplicação ainda, então nada aconteceu. Beleza. Vamos conhecer agora então um pouco sobre a aplicação. Vou voltar aqui no navegador. Essa página aqui a gente já pode fechar. E a aplicação que a gente vai utilizar para testes hoje é o Salcidimo, que é uma aplicação ali disponível pela Swag Labs. E
é uma aplicação dedicada ali, entre outras coisas, à realização de testes. Então, é tanto que tem alguns usuários ali que eles indicam como sendo, por exemplo, eu posso utilizar esse usuário padrão para fazer login. Tem alguns usuários ali que estão com problemas, mas isso é já pensado para a gente tentar simular algum erro, alguma coisa assim durante os testes. Inclusive, alguns usuários com erro de performance, vai ficar bem lenta a aplicação, outro vão aparecer um erro ali, não vai conseguir realizar determinada funcionalidade, então a aplicação voltada ali para teste. Bom, o que é que a gente mais pode comentar sobre essa aplicação? Essa aplicação ela tem algumas questões, algumas especificidades com relação a cross-origin, e eu já vou mostrar o que é que isso significa. Então, estou aqui com a aplicação, eu apertei aqui a tecla F12, mas vocês podem clicar com o botão direito na página e ali inspecionar. Vou navegar aqui para a aba Network ou Rede, se dependendo da linguagem que vocês estiverem utilizando no seu navegador. Estou utilizando aqui o Chrome. E aí vou dar um F5 para ele recarregar a página, vocês vão ver o que é que vai acontecer. Uma das requisições, na verdade 3 requisições são feitas aqui, e uma delas dá erro, por exemplo, na hora que ele está requisitando ali algum conteúdo, então, e tem uma política ali que está restrita, está ocasionando um erro por conta de questões ali de cross-origin. Então, esse tipo de erro ocasiona um outro erro quando a gente vai executar testes ali com a ferramenta que a gente está utilizando para automação. E aí, isso aqui, assim, é uma aplicação para teste, mas, por exemplo, eu já trabalhei com aplicações que em algum determinado momento tinham algum tipo de erro semelhante a esse, e nós precisávamos ignorar esses erros, vamos dizer assim. Então, já pensando nisso, o Cypress também traz uma configuração que tu pode utilizar no navegador Chrome para esses casos em específicos. Então, a gente vai navegar aqui para a documentação do Cypress, e aí ele indica aqui, ó, se a tua aplicação tem alguma questão como a visualização de conteúdo inseguro, ou problemas ali, ou questões com acesso a iframes embedados na tua aplicação com alguma restrição de cross-origin, tu pode, no navegador Chrome, utilizar essa flag Chrome Web Security como false, que aí a ferramenta entende que tu quer ignorar esse tipo de erro. Então a gente vai fazer isso. Vou copiar aqui essa instrução, que é uma configuração ali que a gente vai fazer. Vou voltar aqui no VS Code, no arquivo cypressconfig.js. Eu vou vir aqui e vou adicionar aquela instrução. Beleza. Sempre que quando eu salvar aqui, o Cypress automaticamente vai reexecutar ali, ó, a janelinha do Cypress. Mas sempre que eu mexo numa configuração, eu fechei ali a janela, eu gosto de executar manualmente para evitar que algum erro ali aconteça. Então, eu usei o Ctrl C aqui para matar ali o processo, mas se eu fechasse aqui o terminal também iria funcionar. Vou limpar aqui meu terminal e vou reabrir ali o Cypress. Então, vou digitar npx cypress open. Tá, então, enquanto ele está abrindo aqui, vamos voltar aqui para o nosso caso de teste de login. E aí vamos escrever nosso primeiro teste. Beleza. Antes de escrever nosso primeiro teste, eu queria comentar duas coisas. Primeiro, a gente vai usar um padrão aqui de escrita de testes, que é o AAA. Nós vamos utilizar os blocos arrange, act e assert. E basicamente no arrange a gente vai colocar as instruções ali, configuração do nosso teste ou pré-condição do nosso teste. No act a gente vai colocar as ações que a gente vai querer validar. No assert a gente vai fazer a validação do que a gente está querendo testar. Então eu já vou colocar aqui esses blocos. Arrange, act e assert. E agora a gente vai entender o que é que a gente está querendo testar. É uma prática que eu sempre gosto de fazer nos meus testes, que é entender de forma abstrata o que é que quais são os passos que eu vou ter que realizar na minha aplicação para eu simular o meu cenário de teste. Então eu vou voltar aqui na aplicação e aí o que é que a gente precisa fazer para simular um cenário de login.
Primeiro eu tenho que visitar a página através da URL, então já vou copiar aqui essa URL. Depois eu vou ter que interagir com o campo aqui de usuário, vou informar o usuário, depois interajo com o campo de senha, informo a senha e depois interajo com o campo aqui, que nesse caso é um botão de login. Vou clicar no login, se as minhas credenciais estiverem corretas, eu vou teoricamente me autenticar e acessar o sistema autenticado. Então é isso que a gente vai querer simular com a ferramenta. E aí como que a gente pode simular isso? Vamos voltar ali no VS Code. E aí primeiro, qual a primeira coisa que a gente vai ter que fazer como configuração? Eu vou ter que acessar a minha aplicação. Então eu vou utilizar aqui a instrução ci.visit, e aí a URL que eu quero visitar é aquela que eu colei lá, que é a URL da minha aplicação. Então colei aqui. Depois eu vou querer interagir com o campo de senha, mas para a gente certificar que isso aqui está funcionando, eu vou salvar aqui. Vou voltar agora lá no Cypress. Vejam que eu já tenho um projeto end-to-end configurado. Vou clicar aqui. Vou selecionar o Chrome, ele vai reconhecer ali a minha spec, vou clicar aqui em Login, e aí teoricamente a gente já vai conseguir visualizar o teste sendo executado. Então, vamos ver, ele utilizou o Visit, está aqui ó, a nossa aplicação, e esses são aqueles erros que eu falei lá, ele vai buscar um conteúdo e dá esse erro aqui 401. Se a gente não utilizasse aquela flag Chrome Web Security, provavelmente essa página nunca ia carregar. Então é por isso que a gente utiliza. Mas é bom lembrar aqui, se a tua aplicação não tem essa necessidade, tu simplesmente não altera aquela flag. Mas beleza, voltando aqui, uma vez que a gente já visitou, nossa ação agora vai fazer login. Vai ser fazer login. Então, como é que eu posso interagir com esse campo aqui através do Cypress? Eu vou mostrar uma funcionalidade aqui para vocês agora do próprio Cypress, bem legal, que se chama o Playground. Então eu venho aqui nesse ícone, localizado aqui na parte superior, vou clicar aqui ó, e vou passar o mouse aqui na minha página, né, na página da nossa aplicação. Então estou passando aqui, ó, eu vou passar o mouse ali por cima do campo usuário, e ele já está me indicando ali num labelzinho uma propriedade chamada data-teste igual a username. Esse texto representa o seletor HTML desse campo de usuário. Então eu vou clicar aqui nesse campo e aí ele já vai inteligentemente me indicar ali ó, a instrução que eu posso utilizar ali no Cypress para obter esse determinado elemento na minha página. Então eu vou copiar aqui, essa ferramenta é muito legal, eu vou copiar aqui. Vou voltar lá no VS Code e vou colar essa instrução aqui no Act. Então, colei, vou salvar aqui, o teste já vai ser reexecutado automaticamente e aí, ó, visitei a página, obtive o elemento. Beleza, tá aqui o elemento obtido. Agora eu vou querer o quê? Vou querer informar o meu usuário nesse campo. A aplicação já nos dá aqui alguns usuários. E o usuário padrão é esse, Standard User, com essa senha. Então, vou só desmarcar aqui o Playground. Vou copiar esses dois valores. E vou voltar lá no VS Code. Então, beleza. No campo de usuário, eu quero informar meu usuário. E para fazer isso, eu utilizo o comando type. Uma vez que eu obtive o elemento com o comando get, eu posso usar o type naquele elemento para informar qual texto que eu quero inserir ali. Então eu vou colocar aqui o valor Standard User, que representa ali o meu usuário. Coloquei aqui o meu usuário, vou salvar, o teste vai ser executado ali automaticamente e vejam que eu tenho agora o meu campo preenchido. Aí a gente pode também, se a gente lembrar ali do vídeo anterior, eu falei de uma funcionalidade muito interessante ali que é o Time Traveling. Então a gente consegue ver isso aqui na prática. Primeiro eu fiz, em cada instrução dessa eu consigo ver qual é o estado da minha aplicação. Então primeiro eu visitei, depois eu obtive ali o elemento com o get, depois eu informei o valor. Aí eu vou clicar aqui no type, a gente vai ver algo bem interessante. Está aqui o elemento destacado que eu estou interagindo nesse momento. Vou desmarcar aqui.
E aí ele diz, ó, o elemento que representa ali o campo de username, antes de ser informado o valor, ele estava assim, e vou clicar agora no after, ele vai dizer, ó, depois que tu informou o valor, ele ficou assim. Então, é uma ferramenta muito boa na hora que a gente está desenvolvendo ali os testes ou na hora que a gente está depurando algum teste. Beleza, agora a gente vai querer interagir com o campo de password. Eu poderia continuar utilizando aqui o Playground, mas eu não vou fazer isso para a gente entender um pouco mais ali de como funciona a questão ali de tu selecionar um seletor HTML ali na tua página. Então nós não vamos mais utilizar o Playground e vamos fazer isso de uma forma um pouco mais didática. Vou voltar aqui na aplicação. Aqui na página da aplicação eu vou clicar com o botão direito, vou aqui em inspecionar. Aqui na parte superior tem um ícone que é representado ali por uma espécie de flecha. Vou clicar aqui nesse ícone e aí quando eu passo o mouse aqui pelos elementos da minha página, eu consigo ver ali, ó, também o HTML desse elemento. Então vou passar aqui o mouse pelo campo de password. Vou clicar aqui no password e ele vai dizer, ó, esse elemento é um campo do tipo input e ele tem alguns atributos como classe, placeholder, type, data-teste, ID, name e vários outros. Esse atributo data-teste é uma boa prática de desenvolvimento relacionada à automação de testes. Por quê? Esses outros atributos, esse HTML é construído pelos desenvolvedores e cada atributo desse, como classe, o tipo do campo, no caso input, o ID e essas outras propriedades, todas elas são definidas também pelo time de desenvolvimento. E aí eles utilizam, por exemplo, classes, ID, etc., para conseguir realizar determinadas ações nesses elementos. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado elemento aqui na minha página e eu quero, em cada um desses elementos aqui da minha página, aplicar uma borda dourada, eu posso colocar uma classe borda dourada e aí na hora que essa página é renderizada, todos os elementos que contêm aquela classe recebem uma borda dourada. Então é para isso que a gente, não é por acaso que a gente insere esses atributos. E aí qual o problema com esses atributos que os desenvolvedores criam? Eles criam para desenvolvimento, então eles podem dar manutenção, eles podem remover, eles podem adicionar, eles podem mudar esses valores. E se a gente basear o nosso teste nesses atributos, uma vez que eles mudem, muito provavelmente o nosso teste passa a quebrar. Então a gente não quer isso. E aí por isso que uma boa prática é criar um atributo exclusivo para teste automatizado. É uma espécie de identificador desse elemento. Só que ele é melhor do que um ID, porque o ID é utilizado para desenvolvimento. E esse atributo data-teste é como se fosse um ID exclusivo para teste automatizado. Então não tem o risco de o desenvolvedor alterar, porque ele já cria pensando no teste automatizado e não no desenvolvimento. Então a gente vai sempre priorizar por utilizar e por inserir esses atributos. Então a gente pode conversar com o time de desenvolvimento e pedir para eles fazerem isso, que é uma boa prática relacionada à automação. Então eu vou utilizar aqui, vou copiar o valor desse data teste. Inclusive eu não vou me aprofundar muito aqui sobre seletores HTML, mas se for um assunto da curiosidade de vocês, deixem aí nos comentários que a gente pensa em criar um vídeo específico depois. Copiei aqui o data teste, vou voltar lá no VS Code e aí vamos interagir com esse campo aqui agora. Então ci.get, de novo, o atributo data teste é um atributo customizado, então eu vou colocar aqui abre e fecha colchetes, data traço teste igual password. Uma vez que eu obtive o elemento, eu posso informar a minha senha. Eu já copiei aqui a minha senha e nesse caso é secret sauce. Beleza, tá aqui. Vou salvar, vou voltar lá no Cypress, vamos ver o que aconteceu. Beleza, conseguiu inserir a nossa senha. Agora falta só eu interagir com o botão ali de login. Vamos voltar aqui no navegador. De novo, vou selecionar aqui
esse ícone, naveguei ali para o botão de login, cliquei no botão de login e aí ele traz as informações. É um campo do tipo input, tem alguns atributos, tem um data teste, então a gente vai usar o data teste. Então vou pegar aqui o valor do data teste, voltei lá para VS Code, utilizo o get, ci.get, abre e fecha colchetes, vou colar aqui o meu data teste, beleza. Como aquele campo é um campo do tipo input e tem o tipo submit, ele faz às vezes de um botão, então a gente pode utilizar o comando click. Então veja o que a gente já está fazendo aqui. Visitou a aplicação, usuário, inseriu usuário e senha e agora fazemos um clique. Se tudo der certo, a gente vai conseguir se autenticar na aplicação. Então vou voltar aqui no Cypress e está lá. Visitei, formei usuário e senha, cliquei no botão ali de login. Antes de eu clicar estava assim, depois que eu cliquei, fui autenticado ali e mudou a minha URL. Então beleza, a configuração e a ação do meu teste já está feita. Falta agora a gente fazer a validação. Então o que é que a gente pode validar? Veja que a URL relacionada à página de login da minha aplicação é https://www.salsdim.com. Uma vez que eu insiro credenciais válidas e consigo logar, eu agora estou em outra URL, que é a base, URL que a gente acabou de falar, barra um novo caminho aqui, que é o inventory.html. Então, essa página só pode ser acessada com o usuário autenticado. Então eu posso adicionar essa validação ao meu teste. Uma vez que eu fiz login corretamente, a página que eu devo estar visualizando agora não é mais o salsdemo.com, é o salsdemo.com nesse caminho aqui, que é relacionado à página de produtos. Então eu vou copiar aqui essa URL, vou voltar lá no Cypress e como é que eu consigo validar a URL que eu estou atualmente. Vou digitar aqui ci.url, abre e fecha parênteses. Com esse comando eu já consigo obter a URL. Obtive a URL e agora eu quero validar que ela possui um determinado valor. Então eu vou utilizar aqui o ponto should, ou seja, a URL deve ser igual. Então eu vou colocar aqui o que igual a esse valor que eu vou passar aqui. Então aqui a URL relacionada à página de produtos. Vou salvar aqui agora o meu teste. Vou voltar ali no Cypress. Tá lá. Interagir com o botão login. Cliquei. A URL agora é outra. É a URL relacionada à página de produtos. Então tá ali nosso teste relacionado à funcionalidade de login bem escrito. Beleza. Temos um teste aqui relacionado a login com credenciais válidas e agora a gente vai querer criar um teste relacionado a login com credenciais incorretas para a gente validar que o sistema também faz essa validação ali das credenciais do usuário. Então vamos voltar aqui na aplicação e ver como é que ela se comporta nesse cenário. Então eu vou colocar aqui um usuário qualquer, inválido. Vou colocar uma senha aqui qualquer de um usuário que não existe. Vou clicar aqui no botão de login e ele está dizendo o seguinte, ó, o usuário e a senha não combinam com nenhum usuário desse serviço. Então deu uma mensagem de erro. E aí o que é que a gente vai querer simular nesse cenário? Justamente isso. Navego para o meu sistema, para a minha página de login. Insiro um usuário ali, credenciais de um usuário inválido, clico no botão de login, deve ser apresentada uma mensagem de erro e eu valido que essa mensagem de erro foi apresentada. Então, já vou copiar aqui essa mensagem de erro para a gente deixar ali. Vou copiar somente essa parte aqui, username and password, tarará. Copiei, vou voltar ali no VS Code. Vou criar aqui um novo teste. IT. Vou chamar esse teste de realizar login informando credenciais inválidas.
abre e fecha parênteses, sinal de igual, sinal de maior, abre e fecha chaves, beleza. Aqui a gente vai reutilizar grande parte desse outro cenário de login com sucesso, então eu vou copiar aqui esse bloco, vou trazer para cá. Esse bloco de instruções não faz parte agora da minha ação, e sim da minha configuração. Vou trazer para aqui para cima. E a minha ação agora vai ser, por exemplo, como a gente agora quer informar um usuário inválido, eu vou mudar aqui essas configurações, vou colocar aqui user.inválido e senha. Na verdade, eu me confundi ali, na verdade a nossa ação continua sendo essa, ou seja, eu quero ainda fazer login, só que agora com credenciais inválidas, então ainda isso continua ainda sendo minha ação. Vou trazer para cá, para o bloco de ação. E vai mudar, na verdade, vai ser a minha validação. Então, primeiro o que é que eu vou fazer? Eu tenho que verificar que uma determinada mensagem de erro foi apresentada. Aí vou voltar ali na minha aplicação e vamos analisar esse elemento aqui. Então, tá aqui. A gente consegue ver que é um elemento do tipo H3 e ele tem um data teste que se chama erro. Então, vou utilizar aqui. Vou utilizar aqui o Ctrl F para pesquisar por esse data teste, só para certificar que não tem nenhum elemento que o utilize. Vou colocar aqui os colchetes. Ele vai dar, ó, só tem um elemento nessa página que possui esse data teste, então é seguro da gente utilizar. Então vou pegar aqui, ó, se a gente analisar a estrutura, é um elemento do tipo H3. Aí ele tem um elemento ali do tipo botão, como filho, que é esse botão aqui para de apresentar ali a mensagem. Tem um texto, que é o que a gente quer validar. Então vou copiar aqui, já com os colchetes. Vou voltar ali no VS Code. Vou colocar aqui o ci.get, abre e fecha aspas simples. Vou colar ali o seletor. E aí, para verificar que esse elemento possui um determinado texto, eu vou utilizar aqui o should, ou seja, esse elemento deve contém o texto, contém.text. Qual texto? Vou só quebrar aqui para ficar mais visível. Então esse elemento deve conter o texto. Qual texto? Vou inserir aqui aquele texto que a gente acabou de copiar. Username and password. Taranã. Então, vou executar aqui esse teste. Como a gente está trabalhando nesse teste, eu quero executar somente ele por enquanto. Então, aqui depois do item, eu vou colocar o ponto onde. Vou salvar aqui. A gente vai ver que lá na janelinha de execução, ó, já estou executando o teste de realizar login informando credenciais válidas. Fez todo o processo ali de formar usuário e senha. Clicou no botão de login. Usuário inválido, apresentou o erro. A gente conseguiu interagir ali com o elemento e conseguiu fazer a acessão. A gente também pode adicionar a questão da URL novamente. Como eu não consegui fazer login na aplicação, então, teoricamente, eu não deveria ser redirecionado para a página ali de produtos. Então, eu posso validar que eu ainda me mantenho ali na página de login. E é isso que a gente vai fazer. Vou dar um enter aqui. A gente já sabe como verificar a URL, ci.url, should equal, vou usar o EQ, a mesma URL ali. Então, vou aqui usar a vírgula, vou salvar aqui, vou visualizar lá no Cypress novamente, beleza, teste bem construído. A funcionalidade de login, agora nós temos uma validação de credenciais inválidas também. Beleza, então agora com relação a login nós já temos dois testes que cobrem tanto a funcionalidade ali com credenciais válidas, quanto a realização de um login com credenciais inválidas, onde a gente valida ali a mensagem de erro. E agora eu vou voltar aqui para a aplicação, que a gente vai escrever um novo teste, que é um teste um pouco mais completo. A gente vai fazer o quê? A gente vai passar pelo processo de login. E aí aqui
Na página de produtos, a gente vai querer simular o seguinte cenário. A gente vai adicionar um produto ao carrinho e vai verificar que esse produto foi adicionado ao carrinho corretamente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Pensando de novo de modo abstrato. Fiz login, redirecionado para a página de produtos. Aqui na página de produtos eu vou escolher qual o produto eu vou querer adicionar ao carrinho. Nesse caso aqui da gente vai ser a mochila. Vou clicar aqui no botão para adicionar essa mochila ao carrinho. Depois, uma vez que eu adicionei esse produto, vou verificar que um produto foi adicionado, porque é uma funcionalidade aqui da aplicação. Se eu adicionar mais, ó, esse número vai aumentando, mas por testar a gente vai só adicionar um. Verifico que esse número aqui foi exibido. Depois navega aqui para a página do carrinho e verifique que de fato o item adicionado é aquele que eu pedi para ele adicionar e não outro. Então é isso que a gente vai querer fazer ali no nosso teste. Vamos voltar aqui. Beleza, até a página de login e realização do login a gente já sabe como fazer. O que a gente precisa fazer agora é interagir com esse elemento. Então vamos inspecionar aqui a página. Clicar com o botão direito, inspecionar. Vamos dar uma analisada aqui nesse botão referente ao item que a gente quer adicionar. Então, naveguei para ele aqui. Beleza, é um elemento do tipo button, tem vários atributos e ele tem um data test. Ótimo. Então a gente vai analisar esse data test e a gente vê que tem um prefixo aqui, ó, add to cart, e tem o nome ou a descrição do produto ali. Então, perfeito esse data test, dá para a gente usar. Vamos copiar aqui esse data test, voltar ali no VS Code. Tá, como agora a gente está testando outra funcionalidade, a gente vai criar um novo arquivo. Então eu vou chamar aqui de carrinho.ci.js. Da mesma forma, vou utilizar o describe para delimitar ali o contexto. Chamar aqui de carrinho. Vou utilizar ali a arrow function, JavaScript, abre e fecha chaves, o it para indicar ali o meu cenário de teste. E aí a gente pode chamar esse cenário de teste de adicionar produto ao carrinho com sucesso. Beleza. Login a gente já sabe como fazer, então eu vou utilizar aqui o Ctrl+C, Ctrl+V. Vou pegar aqui. E aí agora tudo que é relacionado a login vai ser configuração. Por quê? Porque a nossa ação vai ser adicionar um produto ao carrinho. Então eu vou tirar essas instruções do bloco ali de act, vou colocar aqui nas configurações, no arrange. E nesse momento, o que a gente vai querer fazer é adicionar aquele produto referente à mochila ao carrinho. Então, a gente vai utilizar aqui o ci.get. Eu já copiei ali o seletor do botão que adiciona o produto ao carrinho. Vou utilizar aqui os colchetes, por se tratar de um data test. E como aquele elemento é um botão, eu posso utilizar aqui o clique. Então vou salvar aqui, vou voltar ali na janela do Cypress. Está aqui o teste relacionado ao carrinho. Vou executar esse teste e a gente vai ver o produto sendo adicionado ali. Então eu vou aqui do lado esquerdo, vou clicar ali na instrução de clique. Aqui no After a gente vai ver que de fato o produto foi adicionado ao carrinho. E aí o que é que a gente vai querer simular agora? Eu vou voltar aqui no navegador. E aí vamos ver aqui, vamos inspecionar esse elemento do carrinho. Então eu vou clicar aqui para adicionar. Vamos inspecionar esse elemento aqui do carrinho. Vejam o seguinte, quando eu não tenho nenhum elemento adicionado ao carrinho, esse ícone fica aqui, somente o ícone do carrinho. À medida que eu adiciono um ou mais produtos, aparece ali um novo ícone com destaque em vermelho, contendo a quantidade de produtos adicionados atualmente no carrinho. Então, vamos inspecionar esse elemento. A gente consegue identificar aqui, ó, que é um elemento do tipo spam e tem essa classe Shopping Cart Add. Então,
a gente consegue ver o seguinte: eu vou copiar aqui o valor dessa classe, Ctrl C, vou dar um Ctrl F aqui para pesquisar nessa página um determinado elemento e vou colar aqui esse valor. Vou dar um Enter e ele vai dizer, ó, só existe nessa página um elemento que possui essa classe. Eu vou remover aqui esse elemento e vocês vão ver que nenhum elemento vai ser mais encontrado. Então, removi aqui, voltei aqui na pesquisa, vou dar um Enter, ó, nesse momento esse elemento não existe mais. Então, ele só existe quando existe pelo menos um produto adicionado ao carrinho. Então, o que é que a gente vai querer validar no nosso teste ali? Primeiro, que esse elemento está visível e depois que ele contém o valor 1, que é o valor de produtos que a gente adicionou. Uma questão aqui é, vejam que esse elemento ele não possui um atributo DataTest, ele não tem ID, ele só tem apenas um atributo do tipo classe. Como eu mencionei anteriormente, não é um atributo ideal para a gente interagir ali nos nossos testes automatizados, mas nesse caso, como a aplicação não disponibiliza um DataTest, por exemplo, a gente vai ter que utilizar, infelizmente, esse seletor. E isso é uma situação muito comum que ocorre com certa frequência ali no nosso dia a dia. Geralmente algumas aplicações não fornecem esses atributos relacionados a testes automatizados e a gente tem que se virar com o que tem. Não é o ideal, a gente tem que tentar sempre manter as boas práticas e tentar começar com o time de desenvolvimento para inserir esse data test, mas quando não tem, a gente trabalha com o que a gente tem. Então vamos utilizar aqui esse seletor. Eu vou voltar ali no VS Code e aí agora a gente vai validar o que? Eu quero obter a span, que é aquele elemento que possui a classe. Então vou utilizar aqui o ponto. Vou colar aqui o meu seletor. Então vou obter aquele elemento. Como eu adicionei um produto ao carrinho, eu vou fazer isso aqui no meu bloco de assert. Então, como eu só adicionei um produto ao carrinho, eu vou validar primeiro que aquele elemento está visível. Ele agora passou a estar visível. Ele deve passar a ficar visível. E ele deve conter, ou deve possuir, have text, possuir o texto 1. Então, vamos analisar aqui essa instrução. Eu vou obter o elemento que tem a classe Shopping Cart Badge, ele deve estar visível e ter o texto 1. Porque a gente viu que ele só passa a ficar visível uma vez que a gente adiciona o produto ao carrinho, e como a gente só adicionou um produto, ele deve ter o texto apenas 1. Se eu tivesse adicionado 2 produtos, ele teria que o texto aqui ser 2. Então eu vou salvar aqui, vou voltar lá na janela do Cypress e a gente vai ver exatamente o que aconteceu. Obtive ali o ícone, vejam. Verifiquei que nesse momento ele estava visível e que o texto dele é equivalente ao valor 1. Beleza. Parte da nossa validação está feita. O que a gente vai querer fazer agora é clicar nesse ícone para navegar para o carrinho e verificar que lá no carrinho esse produto foi o produto adicionado. Então vamos analisar um pouco mais aqui esse elemento. A span é o elemento que contém a quantidade. Ela é filho de um elemento do tipo âncora e também só tem uma classe. Esse elemento do tipo âncora é o elemento responsável por fazer a questão do redirecionamento ali para a página de carrinho. Mas como ele também só tem uma classe, a gente pode ver aqui que ele é filho de um elemento do tipo div. E essa div tem um ID. Então, para a gente não interagir com esse elemento aqui que só tem uma classe, como o elemento do tipo ID é um pouco mais seguro do que a classe, a gente vai utilizar aqui, nesse caso, o ID. O ideal era que a gente utilizasse um data test, mas como não tem, é melhor a gente utilizar um ID do que uma classe. Então é por isso que a gente não vai interagir direto com esse elemento, e sim com o pai dele. No nosso caso vai funcionar e a gente vai estar um pouco mais seguro porque a gente vai utilizar um ID. Então eu vou copiar aqui o ID dessa div, vou voltar lá no VS Code e vou fazer o seguinte: obtenha a div ci.get
Como eu quero trabalhar agora com um elemento informando o seu ID, eu vou utilizar o símbolo ali de cerquilha ou hashtag, vou colar ali o valor do ID e vou utilizar a instrução clique. Beleza, cliquei, vou salvar aqui, vamos ver ali o que vai acontecer. Obtive o elemento, cliquei, depois que eu cliquei, fui redirecionado para a página ali do carrinho. Então, na página do carrinho, o que é que a gente vai validar? A gente vai validar que o elemento adicionado, o produto adicionado, tem essa descrição, que é a descrição do produto que a gente adicionou no passo anterior, referente à mochila. Aqui a gente poderia inspecionar esse elemento e verificar que esse elemento possui esse texto relacionado à descrição do produto. Mas eu vou querer mostrar uma outra instrução ali, que é o contains. Vai fazer o seguinte, ó, dentro dessa página, eu quero que tu procure pelo elemento, independente do elemento, que contém um determinado texto. Então eu vou copiar aqui esse texto, vou só voltar ali no navegador, vou vir aqui, vou copiar esse texto, então vou inspecionar esse elemento, é uma div, vou copiar o texto, vou voltar ali no VS Code e vou fazer o seguinte, ó, procura pelo elemento que contém o texto, vou colar aqui o texto, Sauce Labs Backpack, e verifica que ele está visível. Beleza, se ele estiver visível, é porque esse produto aqui foi o produto que foi adicionado ao carrinho. Então vou salvar aqui. E aí a gente viu o quê? E de fato, esse produto que contém a descrição Sauce Labs Backpack, que é referente à mochila, foi de fato o produto que foi adicionado ao carrinho. Então, aparentemente, a nossa funcionalidade de adição está correta. Então, esse teste consegue representar bem esse cenário de teste. Então, vou voltar aqui no VS Code. E aí, a ideia para o conteúdo de hoje era essa. Lembrando que a gente mostrou como configurar um projeto com Cypress completamente do zero. A gente viu como foi simples fazer isso por meio das instruções ali que a gente teve. A gente conseguiu escrever testes nesse projeto relacionados à funcionalidade de login e um teste um pouco mais completo relacionado à funcionalidade de adicionar um produto ao carrinho e fazer todas as validações necessárias. Então, com esse conhecimento que tu tem hoje, tu consegue já aplicar no teu trabalho, tu já consegue iniciar, por exemplo, uma automação, tu agora tem base para iniciar uma automação de testes. E se tu gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, não se esquece de deixar teu like, também não se esquece de ativar as notificações, porque os próximos conteúdos que estão para sair vão ser tão bons quanto esse. Então, por hoje foi isso e até a próxima.